mas eu falei que à medida que você cresce, não dá para você ficar clínico geral dentro da área contábil, porque a área contábil é o mundo. Isso. Tá? Então, assim, a minha perspectiva é você se antecipar às tendências. Então, o meu foco como profissional, sem dúvida, é manter a questão de qualificação e à medida que eu cresço, é à medida que eu me especializo. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E mais uma vez trazendo convidado aqui que vocês gostam, que me dão feedback, que é o pessoal do chão de fábrica mesmo, né? São os contadores aí normais do dia a dia. E é isso que eu gosto, trazer aqui para vocês histórias reais, histórias de quem está caminhando a jornada para chegar até o topo. Lembrando que o topo é sobre o que você acha que é o topo. E hoje, gente, é um cliente que ele não faz tanto tempo que ele é cliente da DPG. Tem um ano, mais ou menos, que ele é cliente nosso. E ele começou a avançar aqui no marketing. E quando eu conheci ele pessoalmente no evento, eu vi no Edmilson um cara com um potencial enorme. E ele é professor. Edmilson, obrigada por ter aceito o meu convite. O Edmilson, ele é dono do escritório Expertise Contabilidade, lá em Brasília, né? Correto. E ele começou a fazer um trabalho no marketing e ele tem uma história de vida super legal aí para contar para vocês, para inspirar vocês, para vocês saberem que contabilidade, sim, dá certo. Mas melhor do que eu falar sobre você, eu quero que você se apresente. Quem é o Edmilson? Por que o Edmilson resolveu entrar na contabilidade? Me conta um pouquinho da tua história, Edmilson. Olá, Marta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo, poder trazer um pouquinho das minhas experiências aqui nesse mundo contábil. Né? Como você falou, eu sou professor Edmilson, da Universidade de Brasília. E, assim, eu tenho uma trajetória bem interessante, né? Eu falo que eu tenho um vocacionado contábil. Certo. Né? Eu comecei atuando na área contábil desde cedo, muito cedo, ainda no ensino médio, quando existia aquele curso técnico de contabilidade, né, a nível de ensino médio. E foi por acaso, na verdade, não foi uma escolha necessariamente para ir para a área contábil, foi simplesmente pela proximidade do colégio à minha casa. E aí eu comecei fazendo esse curso de técnico em contabilidade e dali foi surgindo oportunidades no sentido de estágio, de trabalho. E eu fui trabalhar numa empresa, que era uma empresa familiar, porém grande, que mais tarde foi adquirida, passou por um processo de incorporação, e ela se tornou uma multinacional. Né? E, a partir daí, interessante como as coisas acontecem. Né? Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem de forma ruim, mas a gente só vai entender o benefício que isso efetivamente traz para a gente lá no futuro. Sim. E o legal que eu trabalhando naquela empresa, né, terminando ali o ensino médio, terceiro ano, essa empresa é adquirida por uma multinacional estrangeira, holandesa, e fica bem claro ali que permaneceria naquela empresa quem efetivamente tivesse curso superior e tivesse buscando aperfeiçoação contínua, né? De certa forma, eu fui impulsionado ali a fazer um curso, uma graduação, que naquela época não havia um certo desafio, uma certa dificuldade para que você entrasse num curso superior, né? Era em Goiânia ali, naquela época, há mais de 20 anos, tinha 3 faculdades ali, então você entrar em qualquer curso já era uma vitória. Sim. E eu acabei decidindo dar continuidade, né? Porque eu já estava estagiando ali na área contábil, no escritório de contabilidade, por isso que eu falo que é um vocacionado, né? Sim. E eu comecei a ter mais interesse pela área contábil e vi uma perspectiva muito grande na área contábil e principalmente entrando capital estrangeiro no Brasil, novas empresas multinacionais que demandavam por um controle mais efetivo, uma contabilidade de maior qualidade, enfim, uma abertura de mercado como um todo, né? E, a partir disso, eu acabei fazendo a opção por continuar na área contábil e fui fazer o curso de graduação em contabilidade, né? E fiz o curso de graduação em contabilidade e isso abriu... Eu sou muito grato à área contábil, né? Porque a área contábil ela sempre me retribuiu muito em tudo que eu faço. Né? Eu costumo dizer que
todo o meu esforço na área contábil, de certa forma, eu já fui retribuído, né? Eu já fui contemplado, eu já tive retorno, porque eu sou um entusiasta, né? Eu sou muito otimista com a área contábil nesse sentido dela me retribuir. Bacana. E eu fiz o curso de graduação aí de 5 anos, né, na área contábil, e isso garantiu que eu fosse promovido, né, passando a coordenador financeiro, contador, né, Isso dentro do escritório de contabilidade você trabalhava? sempre dentro da área, então sempre fiel à área contábil, né, Entendi. sempre fiel. Isso há quantos anos atrás, Edmilson? Né? Olha, eu formei em 2002, né? Eu formei em 2002, então isso foi entre 2002 e 2025, Mais de 10 anos. né? Nessa oportunidade eu tive também a possibilidade de mudar, né? Eu saí, na época era em Goiânia, eu saí de Goiânia e fui para Brasília, né? Atuar juntamente com o gerente geral na gestão de uma empresa que era uma das maiores filiais àquela época, né? E a área contabilidade, enfim, né? Tem me ajudado muito nesse sentido, né? Mas, assim, você estava falando, assim, você já começou a sua carreira, primeiro na escola que estava perto de casa, então foi, ó, tem esse daqui, eu vou tentar isso aqui mesmo. E aí você começou a fazer o técnico, aí entrou no escritório, começou a estudar, aí viu, se interessou, foi se aplicando, fez a faculdade. Em qual momento, aí você foi para essa empresa, e aí eu acho que se divide em dois, você ser professor e você montar o teu escritório. Que momento é esse, Edmilson? Isso veio logo em seguida, né? Olha, quando eu falei que eu saí de Goiânia e fui para Brasília por uma promoção dentro dessa empresa, né? Ali tinha uma rotina muito acirrada de trabalho e como se diz, a vida é feita de frentes, né? Sim. A gente tem que conduzir todas as áreas da vida da gente de forma contínua e de preferência equilibrada, né? E eu já ia passar por uma fase 2, que seria um casamento, um relacionamento, uma família, e eu tinha uma carga de trabalho muito grande, porque eu assumia a parte contábil, parte de gestão, e eu estava percebendo que não dava muito no contexto ali. E, de certa forma, eu sempre fui muito voltado para a questão do tratamento com pessoas. Eu gosto da comunicação, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar com pessoas. E eu estava achando muito isolado aquela parte do conhecimento técnico. Eu já tinha um conhecimento técnico voltado à sociedade anônima, empresas de grande porte, contabilidade voltada a empresas de grande porte, mas eu queria um pouco mais de contato com as pessoas, de vivência, né? E aí eu escolhi, dentro da própria área contábil, eu falei, o que eu posso fazer para que eu consiga ter essa relação direta com as pessoas e eu possa também ter um tempo remido, um tempo melhor no sentido de poder dedicar à minha família e também dedicar à questão profissional. E eu sempre gostei muito da pesquisa, sempre gostei muito do ensino, né? Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de ver as pessoas aprendendo comigo e eu aprendendo com as pessoas e havendo um crescimento. Show. E, nesse sentido, o que eu fiz, né? Eu vi as possibilidades, eu tinha uma vontade de fazer mestrado, né? Eu já tinha feito especialização em perícia contábil, já tinha feito especialização em controladoria, ou seja, nunca destoei, sempre foco na área contábil, eu acho isso muito importante. Qualquer coisa que a gente for fazer, é essencial que você tenha foco, né? E nesse sentido do foco que foi colocado, eu falei, eu já fiz especializações, eu vou tentar um outro degrau, né? Eu vou buscar aqui um mestrado e eu vou tentar migrar com esse mestrado acadêmico, não foi um mestrado profissional, eu quero ir para a academia. Né? A gente é sempre tocado por pessoas, né? A minha expectativa é que eu sempre possa tocar pessoas, eu possa influenciar pessoas para que elas possam crescer. Da mesma forma, eu fui muito tocado por um professor, né? Eu vi um professor e falei, poxa, na minha graduação ainda, eu quero ser como esse cara, né? Sim. Então, que surja muitas pessoas na nossa vida que têm esse perfil de tocar a gente, né? Show. E isso é fundamental. E nesse aspecto aí, eu fiz o mestrado e comecei a batalhar, né? Batalhar para que eu conseguisse entrar na área de docência, mas eu queria contábil, né? Eu não queria sair do mundo contábil de forma alguma, né? Em primeiro momento, a gente percebe que eu sempre fiquei aí com o leque fechado, né? Sim. Sempre na questão de foco. E aí surgiu oportunidades, né? Eu fiz o mestrado, né? Eu comecei a dar aula na própria Universidade de Brasília, em algumas faculdades particulares da região, ensinando a parte contábil. E, de certa forma, foi perceptível em mim
é um dom que Deus deu, né? Eu atribuo a Deus, né? Que é o dom do ensino, que eu acho um dom maravilhoso, né? Quem pode contribuir o que aprende, né? Contribuir com as pessoas para que elas possam aprender o que ensina, o ensino o Isso que aí. aprende, né? Ser professor é um dom, né? É um Você dom. ter ali a capacidade de prender as pessoas e repassar o conhecimento, isso é muito bom. É muito bom, é maravilhoso. Aí, respondendo a tua pergunta, né? Que eu já estou estendendo até um pouquinho, o que que aconteceu? Eu saí do mercado, Certo? né, de certa forma, e fui atuar como professor em 2009, Uhum. como professor de dedicação exclusiva da UNB, então não poderia fazer mais nada, né, além de dedicação à academia, no que compete a ensino, pesquisa e extensão. E eu percebi que eu estava ficando muito teórico, professor teórico, né? Porque muitas vezes tem essa crítica, o professor é só professor, né? Como se, né, a atribuição de professor já não fosse Muito alta, a responsabilidade muito alta a enorme, né? responsabilidade. Mas a gente ouve isso, né? De certa forma, até engraçado ouvir isso, né? Estava ali só como professor e senti falta novamente de mercado, né? Às vezes na exemplificação em sala de aula e trazer a minha experiência. As minhas experiências passadas de multinacional, de empresas de grande porte, já estava um pouco distante. Então, eu precisava o quê? Eu falava o seguinte, olha, eu preciso renovar o meu estoque de exemplos aqui para trazer para vocês. Trazer para vocês. E outra coisa, eu acho que eu também posso contribuir lá fora com o mercado, né? Quanto as empresas precisam de profissionais dedicados, de profissionais competentes, que têm uma visão de mercado, que têm um conhecimento técnico, um conhecimento jurídico, né? Por essa questão da proximidade da contabilidade com o próprio direito, né? Então, eu acho que, poxa, eu posso contribuir com isso, né? Eu via os problemas de mercado, via os problemas das empresas e também atender essa demanda minha, que eu não queria ser somente um professor ali, muitas vezes teórico, falando de experiências de 10 anos atrás. Sim. E aí, eu fiz o quê, né? Mesmo eu sendo professor de dedicação exclusiva, eu posso, sim, constituir uma sociedade com um sócio meu que ele é bem prático, tem um perfil bem prático, tem um conhecimento técnico contábil muito bom, né? E a gente conseguiu agregar os conhecimentos, ele com essa parte técnica e eu com essa parte de conhecimento inicialmente teórico, mas com uma capacidade comunicativa, com uma capacidade de poder ensinar, de orientar, só que o meu público já não era mais aluno, tão somente, né? Eu passei... Qual foi a questão de grande diferencial do escritório? A capacidade que eu tenho de pegar um cliente e conduzir eles na parte de ensino, na parte de orientação, em função dos riscos de mercado, em função de planejamento, de redução de carga tributária. E isso, assim, mostrou como uma espécie de explosão. Foi uma coisa maravilhosa, né, que eu pude estender o conhecimento que já vinha desde o começo dedicado à contabilidade, né, também para uma parte bem prática, para uma parte de mercado. Nesse período também eu fiz o doutorado, né, na contabilidade, né, não precisa nem perguntar, né? Exato. Né, focado ali, eu fiz doutorado em contabilidade, mestrado em contabilidade, doutorado em contabilidade e eu vi assim no momento extraordinário, no momento mágico em que eu consegui realmente agregar toda a parte teórica, toda a parte de conhecimento, de estudo arrojado, pegando todas as alterações de normas, né, de CPC, que a gente passou por tudo isso, de harmonização contábil, internacionalização da contabilidade, levando isso para o mercado. Né? E isso trouxe um aspecto muito positivo. Eu tive a oportunidade tenho tido a oportunidade de contribuir muito com as organizações, com as empresas, estabelecendo um relacionamento muito próximo, um relacionamento de confiança. E, por outro lado, dentro da sala de aula, eu tive exemplos atuais de mercado, né? Com toda aquela característica assim, de atualidade mesmo, dos problemas inerentes ao mercado, ao setor de Brasília, que é bem diferente dos setores de outras regiões do país, né? Voltado à questão contábil. Então, eu entrei num contexto extremamente maravilhoso nesse sentido de poder efetivamente contribuir. Quanto tempo você está com o escritório, Edmilson? O escritório, ele é relativamente novo. Sim. O escritório, ele tem 5 anos, mas em termos práticos mesmo de exercício de trabalho e função, a gente está aí caminhando para 4 anos.
Mas já é um né? tempo, já tem 4 anos, e aí, já entrando nisso, né? Você já explicou aí a tua história, como que você entrou nisso. É, qual foi, qual foi a maior dificuldade que o Edmilson enfrentou nesses 4 anos? Que ele continua acadêmico, ele continua professor. É óbvio que agora a carga diminuiu, porque ele está dividindo Uhum. ao lecionar com o escritório de contabilidade. Nesses 4 anos, qual foi a maior dificuldade? Eu falei assim, caramba, eu como professor, eu como técnico, não tô, tá difícil vencer isso daqui. O que que foi? Olha, eu acho que um dos maiores desafios é a questão de gestão de tempo, né? Um dos desafios aí que realmente a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como eu falei de início, são várias frentes, né? Uhum. A gente também não pode, é o que eu deixo como dica para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, a gente também não pode ser clínico geral. Tem que chegar a certo momento que a gente tem que estabelecer foco. Apesar de eu falar, olha, eu fui focado sempre contábil, 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 mas contabilidade é um mundo, Uhum. né? Você pode ir para a área tributária, você pode ir para setor público, você pode ir para iniciativa privada, você pode trabalhar com companhias de capital aberto, sociedade anônima, enfim. Né? Você pode Existe um trabalhar com... mundo. É um mundo. Isso. Contabilidade é muito amplo e isso é muito bom, inclusive docência, né? Que é uma das coisas que eu atuo. Então, você conseguir primeiro, determinar qual a frente que você quer. Remir o seu tempo de tal forma que você possa ser um profissional diferenciado, um profissional de qualidade. Isso aí é um desafio, né? É inaceitável que no atual contexto, com tanta informação, com tanta tecnologia, você tente abraçar o mundo. Você vai ser um profissional meia boca, né? Entendi. Essa é a realidade. Então, o que você tem que ter foco, né? E à medida que você vai crescendo, eu entendo que esse foco ele tem que ser afunilado para que você se Uhum. torne um profissional melhor capacitado, um profissional que tenha aí uma capacidade maior para dirimir todos os problemas de seus clientes. Uhum. Então, essa é a minha meta, né? E o desafio que eu tenho encontrado é nisso, em todas essas funções que eu faço, né? Como professor de universidade, eu tenho ensino, pesquisa, extensão Uhum. para desenvolver. Uhum. No mercado de trabalho, eu tenho que dar um verdadeiro suporte, eu tenho Uhum. que trabalhar, mesmo que eu tenha um administrador dentro do meu escritório, né? Que tem um bom conhecimento técnico, né? Essa relação com o cliente, o conduzir o cliente, orientar o cliente, estar próximo do cliente, essa questão pessoal, que Uhum. mesmo com o advento da tecnologia é fundamental, a questão da pessoalidade, da convivência, do olhar no olho, da comunicação, isso aí não pode deixar de existir. E, por outro lado, você também tem a outra parte pessoal dentro de casa, Uhum. né? Então, a sua vida pessoal, ela não para. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, a questão de remir o tempo, ter um tempo produtivo, um tempo de qualidade e, além de tudo, sentir bem comigo mesmo com aquilo que eu faço, de tal Olha só. forma que aquilo seja prazeroso para mim, Show de né? bola. Olha só, gente, o que o Edmilson falou aqui? A primeira coisa, que a contabilidade existe um monte de possibilidades. Por isso que eu falo que contabilidade é um mercado excelente. É um mercado que ele é muito grande. Então, a primeira coisa é você escolher a frente que você vai atuar. Porque não tem como você atuar em tudo, tá? A segunda coisa é você pegar isso e o tempo. Qual é o tempo que eu vou me dedicar para cada coisa na minha vida? Porque eu sempre falo aqui, Edmilson, não existe a vida profissional, a vida familiar, é tudo junto. É tudo junto. Se você não está bem na vida familiar, consequentemente, você vai trazer isso para dentro da empresa e assim por diante. O terceiro é o foco, né? Focar naquilo que você precisa fazer. E quarto tópico é você afunilar e cada vez ser mais especialista naquilo que você focou. Porque não adianta, como ele acabou de dizer, você ser um profissional meia boca. Então, aqui, ó, nossa, perfeito, Edmilson, perfeito. Esses 4 itens aqui que você colocou, que eu anotei, esse é o caminho para você que está do outro lado aí assistindo a gente e que o Edmilson falou que ele foi enfrentando alguma dificuldade nisso daqui, mas ele está trabalhando, mas ele já tem claro o que ele tem que fazer e está trabalhando isso. E uma coisa interessante que ele falou aqui também, óbvio, você tem que amar o que você faz. Eu vejo que os contadores que avançam, eles amam aquilo que eles fazem. Eles gostam de lidar com pessoas. E uma coisa, pode vir a tecnologia que foi, Edmilson. Pode vir o que for. O ser humano, a gente nunca vai deixar de ter esse relacionamento, esse olho no olho. E outra coisa, pode vir a tecnologia que for. Se você não tiver um conhecimento técnico bom,
você não vai conseguir. Você pode até enrolar o seu cliente ali no começo, com blá, 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 da comunicação e tal. Mas no decorrer do tempo, teu cliente começa a perceber que você realmente não entrega. Então, aliar o técnico à comunicação, isso aqui é excelente. Parabéns, Edmilson, muito bacana. E Edmilson, olhando para o futuro, né? Hoje está com o seu escritório, tá, como você disse, relativamente, não acho que seja tão novo para mim, é um escritório que tem 1 ano, mas já tem 4 anos aí, 5 anos ao total. Olhando para o futuro, olhando assim para crescimento, o que o Edmilson espera dessa questão do mercado contábil? Porque o que a gente vê muito contador reclamando, a gente vê muito contador desanimado. Eu não sei se você participa, mas eu participo de vários grupos no Facebook, né? Porque a gente tem que conhecer o nosso público. Então, uma das premissas do marketing é conhecer o público. Então, eu conheço bem meu público, eu tô tudo quanto é grupo, evento, enfim. E eu vejo, nossa, nesses grupos de Facebook, eu vejo muita gente reclamando. Que contador desvalorizado, que é a gente ganha uma mixaria, que os clientes faz isso, aquilo, outro. E aí, você como dono de escritório, olhando para o futuro, com todas as mudanças, qual é a sua perspectiva em relação a isso? O que você tem feito? Marta, eu sou muito otimista. Né? Eu, particularmente, eu acredito muito no potencial da contabilidade. Eu tenho a oportunidade de ver pesquisas e trabalhar com pesquisas até mesmo dentro da universidade. E a gente tem ouvido falar que com o advento de tecnologia da informação, inteligência artificial, algumas profissões elas virão até a desaparecer. Sim. Aí eu já tenho ouvido algumas especulações, colocando até no rol a própria ciência contábil, né, a contabilidade, o próprio direito, porque a inteligência artificial teria condições de fazer tese, resolver problema de cálculos e tudo mais. Certo. Eu tenho a oportunidade de acompanhar bem esse processo de mais de 10 anos atrás de harmonização contábil, a mudança que aconteceu na contabilidade e a mudança, inclusive, requerida dos profissionais contadores. Né? E o seguinte, a gente tem que ter uma percepção bem ampliada. Né? O contador ele não pode se deixar amedrontar por pesquisas ou por informações que dizem que existe uma certa limitação no profissional contador. Aquele profissional contador do passado, completamente de natureza técnica, de trás de mesa, esse contador, provavelmente, ele pode, sim, ter problemas, dificuldade de manter sua carteira, enfim. Tá? Mas eu sou muito otimista com o mercado de trabalho, porque eu acredito muito mais na questão de alguns valores em termos de convivência, de você poder efetivamente auxiliar o próximo. Quando eu falo próximo, eu falo tanto de PF, pessoa física, como também de PJ, não é isso? Porque essa necessidade, essa carência, ela sempre vai existir. Para o profissional contador, que realmente tem esse compromisso com o outro, com o próximo, ele não vai ter problema de mercado. Né? Essa é a percepção que eu tenho em primeiro momento. Tá. E assim, é visão de águia, é visão ampliada. O que é essa visão ampliada? É visão de águia que eu defendo aqui. O contador, ele tem que estar atualizado. Né? Eu estudo o tempo todo. Né? Estudar é fundamental. Né? Estudar é fundamental, você está atento ao mercado, às mudanças, à tendência de mercado. Todo mundo está falando em reforma tributária. Isso. Né? Todo mundo se fala em reforma tributária. Isso. Reforma tributária é o nicho, é as oportunidades. Então, você me perguntando, como é que você vê? Eu falei para vocês o seguinte, olha, eu sempre foquei na área contábil, eu sempre acreditei na área contábil. Né? Eu sempre acreditei na área contábil, mas eu falei que à medida que você cresce, não dá para você ficar clínico geral dentro da área contábil, porque a área contábil é o mundo. Isso. Tá? Então, assim, a minha perspectiva é você se antecipar às tendências. O que é se antecipar às tendências? Se a gente sabe que tem uma reforma tributária que ela vai ser consolidada até 2033, dá muito tempo para se qualificar, se especializar e seguir o bonde. Né? Tá no meio desse fluxo financeiro, desse retorno que a reforma tributária vai trazer para todos os tipos de empresa, dentro das suas limitações e dentro da sua repercussão. Então, o meu foco como profissional, sem dúvida, é manter a questão de qualificação e à medida que eu cresço, é à medida que eu me especializo. Né? À medida que você cresce, olha só isso, gente, poderoso. À medida que eu cresço, eu me especializo.
Eu me especializo. Em qual área, principalmente? Tributária. Né? Porque eu vejo como a oportunidade de mercado. Escrituração contábil é uma coisa que realmente inteligência artificial pode fazer. Cada dia vai estar mais sistematizado. Mas alguém que pense, que planeje tributariamente, que ajude o gestor a tomar decisão, isso é sempre necessário. E está relacionado ao fator de convivência e preocupação com o ser, com o indivíduo. Nossa, fantástico, fantástico. É isso. Sempre tem a ver com o outro. A partir do momento que eu estou crescendo, eu estou me especializando, porque eu estou preocupado com quem? Com a pessoa física e a pessoa jurídica. Porque é isso, né, Edmilson? Você é meu cliente, o meu CNPJ fatura para o seu. Mas se a pessoa física, a Edmilson, não tiver os mesmos valores, se o Edmilson não enxergar valor naquilo que a gente entrega, ele não vai ser meu cliente. Se a gente não tivesse relacionamento, a mesma coisa com o cliente da contabilidade. Você pode até faturar para o CNPJ dele, mas quem vai comprar os seus serviços é a pessoa. Então, e a gente percebe mesmo quando o outro está ali interessado em ajudar, em crescer, que acho que esse é o grande nosso legado, né? É ajudar. E eu vejo, Edmilson, não é... eu amo, apesar de não ser contadora, eu amo a contabilidade e vejo que a contabilidade tem tantas oportunidades. Não é à toa que grandes empresas vivem atrás do contador. Você acha que as empresas de software, com tanto dinheiro que eles têm, eles iam ficar, se o contador não fosse importante, eles iam ficar atrás de contador? Não é nada. Eles têm tanto dinheiro aqui, eu vou atrás. Mas por quê? Porque eles viram que o contador tem coisas preciosas na mão, que é o CNPJ, mas por trás disso o contador tem o quê? O relacionamento com o cliente. Quer ou não, a contabilidade ela cresceu muito com uma indicação, com um serviço bom que você presta. Hoje tem o digital, que alavanca isso e tal, mas querendo ou não, ainda assim, a maior alavancagem da empresa contábil é as indicações que você faz. E isso, essa questão de se especializar e estudar, bom, gente, o Edmilson é professor, ele tá lá à frente, né? Que você vê que ele já tem acesso às pesquisas, ele está bem na frente. Então, gente, é isso. Todo mundo que senta nessa mesa e que está crescendo, primeiro é a mentalidade. Então, tá claro para mim que a mentalidade do Edmilson é totalmente otimista, pensa naquilo, a Bíblia fala, né? Pensa naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é do alto, e ele tem seguido isso, e também a especialização. E ele já tem uma vantagem, porque ele é professor, o professor gosta de estudar, então ele já sai sempre na frente. E esses dias eu até falei, estava fazendo um curso e falei, gente, no fim, é o técnico que manda. Óbvio que a gente tem que vender tal, mas se eu não tiver o meu técnico muito bem preparado... Sabe, uma hora essa casa de areia acaba se esvaindo porque não tá certo. E aí, Edmilson, a Marta Sincera entra em ação, a pergunta é, contabilidade dá dinheiro? Sim, sem dúvida. Dá para ficar rico com contabilidade? É possível. É possível? Né? É possível, sim. Por quê? Tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que acreditar, além de tudo, né? E ver as tendências. A gente falou de tendência. Isso. Né? Tem que saber aproveitar as tendências. Contador tem que sair de trás de mesa. Né? Contador tem que se especializar, contador tem que buscar, né? Tem que ter essa visão de águia que a gente tem colocado tanto aqui. Né? É possível, né? Tudo é possível desde que a pessoa realmente busque com intensidade, desde que a pessoa tem que acreditar em si, mas não é uma acreditar em si sem fundamentação, sem uma base. A base é conhecimento técnico, a base é estrutura emocional, a base é capacidade até mesmo de venda e, sem dúvida, também ver o mercado no sentido de ver o que o mercado te oferece para você alcançar o cliente. Quais são as ferramentas que hoje a gente dispõe efetivamente? A gente tem diversos auxiliadores. Vocês mesmos têm se colocado como auxiliadores de muitos profissionais. Né? Então, a gente tem que testar essas ferramentas. A gente tem que buscar essas ferramentas, que essas ferramentas é que vão realmente motivar e levar a gente para um nível mais elevado. Se você continua trancado dentro de um escritório, atendendo conformidades, dificilmente você consegue evoluir e você vai continuar reclamando da contabilidade, vai continuar reclamando do cliente, porque você vai continuar com clientes limitados e você não consegue romper. Então é o seguinte, crescer é para quem realmente acredita em si, né? Quem realmente acredita no potencial de mercado, está atento ao mercado e, sem dúvida, outros fatores, outras visões em termos de valores, né, de própria fé e convicção, não só num contexto de ambiente material, né, mas uma convicção interna que motiva ele a um extraordinário. Show de bola, gente. Fantástico.
Fantástico, fantástico, gente. É muito bacana isso que o Edmilson está falando. É inspirador, Edmilson. É inspirador te ouvir. Eu imagino que na sala de aula os alunos devem te adorar, devem te amar. E, gente, ele falou dessa questão de especialização, e olha só que interessante. E sair atrás, né? Sair atrás da mesa, sair do escritório, sair do operacional, eu sei que não é fácil, porque eu mesma, aqui, por exemplo, acabando o podcast aqui, eu tenho ali que sentar, tenho várias coisas do operacional, mas a gente vai aprendendo, a gente vai delegando, vai fazendo várias coisas. Mas essa questão, o Edmilson mesmo, é Brasília. Ele está aqui em São Paulo comigo hoje. Por quê? Porque o Edmilson amanhã ele está numa imersão, onde ele viu uma oportunidade. Então, olha só, ele está se deslocando, deixando a família, ficar 2 dias fora, 3 dias fora, para se especializar mais, para pegar todos esses insights, levar para o escritório dele. E aí, você está afim de fazer isso? Você está afim de realmente fazer isso acontecer? Ele está aqui, pagando preço. Tá pagando preço, continua pagando preço. E você, do outro lado? Edmilson, nesse quesito pagar preço, né? Que eu tenho falado muito pro contador. Como que você encara esse quesito pagar preço? O sacrifício pela empresa, porque às vezes a gente ouve por aí, um CNPJ não vale uma AVC, e não sei o que, a gente ouve muito isso. Mas ontem eu estava até falando com o Alex, falando assim, nossa, Alex, não sei se você conhece o Sérgio Contente, que é o dono da Contimact, e eu gosto ainda da ferramenta Facebook, eu sou velhinha, eu gosto do Facebook, adoro o Facebook. E ele colocou um desabafo lá, né, falando assim que vendeu a Contimact e tal, e que ele tá muito triste, porque parece que ele tá desobedecendo a Deus, que ele não tá cumprindo o legado dele, que ele não consegue pegar a mulher dele e viajar, tal, ele tá se sentindo culpado, enfim. Até falei pra ela, você acha que será que a gente vai chegar nesse nível aqui? E aí, Edmilson, qual que é o seu pensamento em relação a isso? Olha, eu vejo o seguinte, existe custo-benefício, né? Uhum. Tudo deve ser avaliado. Sim. Né? A gente deve buscar um equilíbrio entre as coisas que a gente busca. Uhum, né? Uhum. E nesse equilíbrio que eu coloco aqui, você deve sempre estar ponderando. Uhum. Se você tem motivação, se você realmente tem essa dedicação de forma expressiva, as coisas elas se tornam mais suaves para você. Uhum. O que muitas vezes a gente peca, né? A gente peca em dedicar excessivamente a uma coisa que limita as nossas condições de poder fluir de uma forma mais suave. Certo. Né? Uhum. Mas como que você consegue isso? Eu não estou aqui necessariamente para dar receita, né? Uhum. Cada um utiliza de uma certa forma. Problemas em relação à demanda familiar eu tenho em relação às obrigações do dia a dia, né? A gente sempre tem. Mas a partir do momento que você consegue disciplinar, eu uso a palavra sempre remir o tempo, né? Sim. Eu sempre, nas minhas orações, eu falo, Deus, ensina-me a remir o meu tempo. Uhum. O que é essa questão de remissão de tempo? É a questão mesmo de estruturação, você buscar ter tempo de qualidade. Mas eu não estou aqui para falar essa ideia de tempo de qualidade, porque não adianta você ter tempo de qualidade, mas não ter dinheiro, né? Poxa, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo ter tempo para viajar. Poxa, uhum. eu não tenho dinheiro, mas tenho tempo para viajar. Pô, o problema está do mesmo jeito. Uhum. Né? Então, logo, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que acreditar no que a gente faz. A gente tem que ter foco. Como eu sempre tenho falado, e buscar coisas específicas que você acredita que traz retorno. Uhum. Porque o retorno vai a partir, né, da convicção em coisas que no primeiro momento é gasoso, não existe. Sim. Né? Mas a partir do momento que você aplica essas coisas, que você dedica, e tudo que você vai fazer também, você deve fazer com afinco. Uhum. É o que eu faço. Né? Se eu estou aqui hoje, né, a gente pegou um voo de madrugada, está aqui, né? Eu dormi 3 horas à noite, fui dormir tarde. Uhum. Né? Existe dedicação. Né? Requer que você tenha uma dedicação. Sim. Mas do mesmo jeito que você dedica um, você deve dedicar a outro. Como eu falei, olha, tem que ter um ponto de equilíbrio. O contador fala de ponto de equilíbrio, né? Então tem que ter ponto de equilíbrio. Só que você tem que ter uma sabedoria para você equilibrar. Agora você tem que estar ciente também o seguinte: essa balança do ponto de equilíbrio, ela é desequilibrada no começo. Uhum. Né? Muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de esperar o alcance do equilíbrio. O que eu quero dizer isso? Nada acontece no primeiro momento. Né? Não é igual ganhar na Mega Sena. Tudo bem, você fez uma aposta, você ganhou na Mega Sena,
Ontem você estava pobre, hoje você está rico. Uhum. Setor profissional não é dessa forma. Uhum. Né? Você tem que plantar, você tem que acreditar no que você faz, Uhum. né? Com todos esses fatores que nós já vimos aí, né? Que foi bem validado com você, Sim. por você. Uhum. Mas, sem dúvida, é o seguinte... eu não quero aqui vender teorias de qualidade de vida, né? Porque todo mundo passa pelo mesmo problema. Mas o que a gente tem que fazer verdadeiramente são apostas. E essas apostas que você fizer, você tem que ter a capacidade crítica, analítica de delas serem assertivas. Porque você não pode se dar o direito de errar constantemente. Sim. Né? A partir do momento que você toma essas decisões assertivas, para isso se especialize, busque, acredite em você mesmo, utilize todos os contextos aí que te motiva e que te leva para essas situações assertivas, você consegue ter o retorno. Né? Talvez eu falando aqui para vocês, né, tenha a percepção que minha vida é completamente organizada. Não é bem assim não, gente. Né? Eu passo pelos mesmos desafios, mas eu tenho plena convicção que meu amanhã será melhor do que hoje, em função do que eu planto, do que eu busco e do que eu acredito. Show. Que aula, hein? Que aula, gente. É isso. É uma aula de visão de futuro, de otimismo. É uma aula onde você consegue... ele falou muito bem do ponto de equilíbrio. Ele foi sincero aqui sobre as dificuldades que ele tem no dia a dia. Que nem você que está do outro lado. Como eu disse, gente, eu tô aqui... Se ele está aqui desenvolvendo, se ele veio para desenvolver, ele está aí no desafio, fazendo vídeo, caminhando um passinho de cada vez no marketing. É isso. Então, assim, não tem segredinho. Não tem bala de prata. Tem isso que ele acabou de falar aqui, um otimismo, uma vontade de fazer, organização do seu tempo e saber que você precisa, que nem falar assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que poder sair, se divertir, mas sem dinheiro, não adianta a gente fazer, as pessoas falam, né? Dinheiro não traz felicidade. Tá bom, querido, me dá seu dinheiro aí, vai ser feliz que eu vou ser feliz com o seu dinheiro. E não é bem por aí, é tudo isso que ele falou, gente. Então, assim... Bem pé no chão. E é isso que eu gosto aqui. O Marta Sincera Cast é para você estar do lado, porque o pessoal me reclamava demais. Assim, Marta, às vezes a gente ouve o pessoal que está lá já tão longe da gente. A gente ouve o pessoal que alcançou tantas coisas que a gente acha que é impossível. Traz pessoas que vai trazer uma realidade aqui do dia a dia. E é isso que eu faço. E eu estou muito contente, Edmilson, com a sua participação aqui no meu podcast, porque, de fato, você é um cara realista, pé no chão. É um rapaz, assim, analítico pra caramba. Vocês não têm noção como o Edmilson é analítico. Ele consegue enxergar ali os pequenos detalhes, tudo certinho. E, por incrível que pareça, geralmente o analítico ele é mais introvertido. O Edmilson, ele gosta de gente mesmo. Ele gosta de falar, olhar no olho. E eu tenho certeza que você vai avançar demais. Edmilson, deixa um recado aqui para o nosso público, deixa um recado aqui para os contadores. Eu já te agradeço demais. Eu vou deixar aqui suas redes sociais. Você fala também suas redes sociais. Quem quiser ver lá o trabalho que o Edmilson está fazendo, pode falar aqui, dá um recado final para os contadores. Meus amigos contadores, uma satisfação poder dedicar esse tempo aqui para vocês, né? A mensagem que eu deixo para vocês é que vocês realmente tenham essa convicção, essa fé que vocês podem mais, que vocês possam romper, transpor, acreditando nesse trabalho tão essencial à sociedade, às empresas que vocês fazem, né? Que vocês possam ter a visão, né, de sair muitas vezes de trás da mesa, de vocês cultivar a questão do relacionamento com o cliente, porque é isso aí que abre portas, né? Eu acredito muito nesse potencial das pessoas. São pessoas que trazem pessoas e que, de certa forma, Deus ilumine, que coloquem na vida de vocês aí pessoas que possam a cada dia guinar vocês e colocar no nível mais elevado. É isso que eu acredito e é isso que eu desejo a todos vocês aí. Gente, e é isso. Mais uma vez, obrigada. Edmilson, qual que são as suas redes sociais? Para quem quiser te seguir, quem quiser ver lá o trabalho do Edmilson. Edmilson.soares.campos, né? E Expertise e Contabilidade. Isso aí, gente. Então, nós vamos deixar o link aqui, tudo certinho. Começamos um trabalho agora no YouTube, bem legal também. Vamos até colocar aqui o YouTube dele também, para vocês se inspirarem, porque muito contador fala, Marta, deixa eu ver aí um vídeo de quem faz. E ele tá começando agora, que nem você tá do outro lado. Gratidão, gratidão. Em setembro ele vai voltar aqui, vou pedir pra ele vir aqui de novo, pra gente falar sobre outras coisas, falar mais aí, se aprofundar na parte técnica, que eu acho que falta muito ainda pra contabilidade. Setembro ele volta aqui, que setembro ele vai estar aqui, que eu sei disso. Obrigada, viu?
Obrigado, valeu, gente. Gente, quem ficou até agora conosco, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, manda esse conteúdo lá pros seus amigos. Se você não gostar, manda pros inimigos, que de qualquer forma está ajudando meu canal a crescer, beleza? Até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau.